Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um The Mullet Show e hoje nós vamos analisar a primeira temporada desta série chamada Big Brother Brasil 21. Vai vinheta. Você já sabe, The Mullet Show é o programa em que as coisas saem da minha cabeça e viram vídeo. Se você gostar, já dá aquele like, assina o canal e considera também nos apoiar. Mas hoje eu vou falar de Big Brother Brasil, o reality show, todo mundo conhece, não preciso ficar explicando. Mas eu fiquei observando como as coisas ficaram bem divididinhas. Até me enrolei. E vamos falar da primeira temporada, que foi praticamente o primeiro mês e meio de programa. E o que eu chamo de primeira temporada? O título dela fica bem claro: A Luta por Lucas. Logo no começo do programa, Lucas Penteado, ele começou a se destacar porque ele era um cara muito autêntico, jovial, mas também começou a criar problemas. No primeiro momento, numa festa, ele foi um bêbado chato. O problema é que isso se extrapolou na resposta, e aí um grupo malvado começou a atacá-lo. Esse grupo malvado, também chamado de Gabinete do Ódio, era liderado pela Carol Conká, mas também tinha o Projota, a Lumena e o Nego Di. Mas a Carol Conká e o Projota são os piores casos, na minha opinião, simplesmente porque eram ídolos do Lucas. O Projota ainda teve o lance de ir conversar com o Lucas, dar uma real pro Lucas e depois achar que estava abafando e começar a espinafrar o menino também. Foi tanta espinafração, foi tanta chateação em cima de Lucas que ele acabou desistindo. Ele acabou saindo do programa, ele não foi eliminado por nenhum paredão no dia 7 de fevereiro. Só que a saída dele não trouxe o final da primeira temporada, muito pelo contrário, trouxe o começo da temporada. Porque tinha se passado uma semana e meia, 2 no máximo, tinha saído a Kerline, com quem ele teve uma briga, aliás, o Lucas, porque andou tendo uma treta aí. Mas vamos falar então de como foi o desenvolvimento dessa temporada depois da saída do protagonista dela, que é o Lucas. Eu tô falando aqui como uma série mesmo, e observe. Nós temos aí os antagonistas, os vilões muito bem esclarecidos. Nego Di como o traidor, aquele que estava do lado de Lucas e o deixou de lado. Nós temos a Lumena como a observadora, Projota como o calculista e Carol Conká como a líder de todos que ia mais pra porrada. Eu poderia incluir a Poca, mas ela estava dormindo nessas horas. Então a Carol Conká, principalmente, ela foi extremamente vilanesca, com coisas como não deixar o Lucas comer com ele, sendo que ele era do VIP tanto quanto os outros. E com isso, ela foi tomando a liderança desse grupo vilanesco e foi quem mais o Brasil queria ver eliminada. Dentro da casa, o Lucas teve o apoio principalmente do então chamado G3, formado por Sara, Gilberto e Juliette. Vamos falar principalmente de Sara e Gilberto, por quê? Na época, a Juliette também estava sendo atacada e estava mais se defendendo do que ajudando alguém. Falando de Sara, ela conseguiu observar que se ela ficasse do lado do Lucas, ela teria muito a ganhar simplesmente por mostrar, galera, vocês estão exagerando aí. Ela se tornou uma protagonista colocada. Já o Gilberto se tornou um protagonista de fato, por natureza, simplesmente porque ele ainda teve o telele com o Lucas na noite que o Lucas saiu, então ele ficou como o viúvo. Então ele se tornou o protagonista de fato, enquanto a Sara se tornou uma protagonista colocada ante os antagonistas que eu já disse. E foi aí que quem entrou em ação para resolver essa trama dessa temporada foi o público, votando. Tanto que saiu Nego Di com 98% dos votos, depois saiu Carol Conká com 99% dos votos, e aí vendo que Lumena ficou abalada, e principalmente porque estava no paredão com o PJ, a Lumena saiu com 60% dos votos.
nessa primeira temporada o Projota não saiu. O Projota saiu na segunda temporada, mas isso é um papo para outro vídeo. Nesse vídeo eu tô falando da primeira. Então, nesse tempo, nós temos o G4, o G3, né, 4 com o Lucas, o fantasma do Lucas, contra os antagonistas, e 3 dos antagonistas também saíram. Essa luta por Lucas tornou algo tão polarizado que outros personagens ali praticamente saíram incólumes. Eu tô falando de Arthur, eu tô falando de João, eu tô falando de Camila, eu tô falando até de Carla Dias, uma das protagonistas da segunda temporada. É como uma série em que o herói, o grande herói, fosse morto e depois nós tivemos outros personagens para vingá-lo. E um desses personagens, é claro, que foi a votação do público por causa da estrutura toda do Big Brother. Eu gosto muito de observar como essa primeira temporada pautou muito as coisas. Ninguém queria saber de eliminar mesmo outras pessoas que incomodavam, porque o pensamento público era, não, primeiro temos que eliminar estes. Primeiro temos que eliminar Carol, primeiro temos que eliminar Lumena. Tanto que, cada vez que um deles foi pro paredão, o pessoal pegava os arquivos, pegava as imagens, pegava as fotos de quando eles maltrataram o Lucas. Ou seja, a luta foi por causa dele. Depois que todos eles saíram, só ficou o Projota, e o Projota mudou a atitude dele numa estrutura muito esperta, lembra? Ele é o calculista. Aí nós começamos a segunda temporada, e a primeira temporada termina com a saída da Lumena, e depois quando Carla vai para o quarto secreto, quando ela vai no paredão falso. Esse é o gancho para a segunda temporada, que provavelmente vai ter o título de O Poker de Fumaça. O mais instigante de observar disso tudo é como o Big Brother está mudando as coisas muito rapidamente. Quem era herói já é vilão, quem era vilão continua sendo vilão, mas talvez, né, surjam novos protagonistas, surjam novas coisas, e só uma narrativa continua a mesma do começo até o final, mas isso é assunto para a terceira temporada, não é para agora não. Tanto que, eu estava falando com a Lilia, ela ficou muito brava comigo, quando eu disse assim, Rodolfo é vilão da terceira temporada, não da segunda, ele não pode sair na segunda temporada. Aí ela ficou, não, mas ele tem que sair, ele tem que sair. E agora no paredão que teve Rodolfo e Carla, a Carla saiu, o Rodolfo ficou. O que mostra que o Rodolfo, como potencial vilanesco, ele ainda tem muita coisa para fazer, principalmente se você se considera ofendido pelos comentários homofóbicos dele. Essa é uma rápida análise do que eu vejo desta primeira temporada Luta por Lucas. Agora podemos considerar que Lucas Penteado foi vingado dentro do Big Brother, as pessoas que o açoitaram todas saíram, e agora é ver o que acontece. A segunda temporada ainda está em curso, mas ela também pode trazer aí grandes coisas, como a pertença protagonista que já saiu. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço em nome das pessoas que o fizeram que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assine o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais!